Boa tarde. Que lindo, uma plateia assim, repleta de educadores, né? Não tem nem dúvida que o Ceará é campeão realmente da educação do Brasil, né? Já mostrando por dados, por estatística e por tudo. Cabe a mim hoje uma grande responsabilidade, conversar com esses grandes profissionais, educadores e responsáveis pela chegada do ITA aqui no nosso Ceará. O ITA, com certeza, vai ser um divisor de águas. Acho que seria a educação como foi ontem e como será amanhã. E nada mais melhor do que ouvir a opinião de cada um sobre a presença do ITA no nosso estado, o que é que pode mudar, para onde vai a nossa educação e por que o ITA está aqui. A presença do ITA do Ceará é uma resultante de todo um processo que tem pelo menos 25 anos. Quando as variáveis se cruzam, as coisas acontecem. Como foi isso? Nós fundamos o GEL em 1979. E fundamos várias sedes aqui no Nordeste. Já estávamos na 25ª. Resolvemos criar um GEL em São Paulo. Alugamos um prédio na Brigadeiro Luiz Antônio, já saindo na Paulista. Prédio alugado, criamos a empresa. E aí, olhei para Nazareno, que era meu sócio, e eu digo, e agora? Como é que nós vamos chegar nesse São Paulo dizendo que vem do Ceará? Demos um passo antes de pensar, entendeu? Está alugado o prédio, tudo pronto, mas dizer que o GEL vem do Ceará, não dá. Aí eu disse, Nazareno, tem uma saída aqui. Vamos criar uma sede fora do Brasil? Vamos criar uma sede em Londres? Porque aí nós vamos chegar aqui dizendo que estamos chegando de Londres e não de Fortaleza. Né? E na mesma hora, Nazareno disse, mas é preciso resultado. Aí ele fala, vamos também preparar para o ITA. Eu digo, pronto, fecha a conta. Estamos vindo de Londres e estamos aprovando no ITA. Ora, essas 4 pessoas que estão aqui são muito marcantes. Sabe por quê? Porque o meu sócio, um dos sócios do GEL de São Paulo, era o professor Zé Rocha. O irmão dele, Estevão, está lembrado, não é isso? Então, Nazareno já era meu sócio no GEL. E o que é o Salles? O grande continuador desse projeto. Entendeu? Porque quando nós paramos as atividades do GEL, o Faria Brito já vinha aprovando de maneira crescente, deu continuidade, e aí eu quero dizer que os 4 aqui integram esse sistema, são variáveis que dentro desse sistema resultou nessa aprovação fantástica do Ceará no ITA e finalmente da vinda do ITA para o Ceará. Não existe Chico Sampaio isoladamente, não existe Nazareno isoladamente, não existe José isoladamente, não existe o Estado isoladamente. Nós fomos envolvidos dentro de um momento histórico, cada um deu a sua contribuição e o resultado está aí. Entendeu? Então, a história inicial era uma questão de marketing.
o que vamos dizer aos paulistas para se implantar aqui, logo aqui, a 80 metros da Paulista, da Brigadeiro Luiz Antônio, ele já está indo na Paulista, que é na Paulista, a Paulista é a Paulista, né? Era ali que o GEL ia surgir. Bem, naquele momento, surgiu um outro projeto, que foi a construção do GEL Dunas, e nós paramos um pouco o projeto de São Paulo. Mas o GEL de Londres já estava fundado e as turmas do ITA já estavam sendo preparadas. Ou seja, do GEL de São Paulo tem uma empresa criada, um prédio que foi alugado, a reforma que foi feita, mas não chegou a existir o GEL de São Paulo. O de Londres, sim. O da Pensilvânia, sim. 3 no Recife, 5 em Fortaleza e em várias cidades do Nordeste. Mas foi por causa do GEL São Paulo, que não existiu, que hoje o ITA está aqui. Olha como as coisas se cruzam, né? Tudo realmente é sistêmico, né? Tudo é sistêmico. E aí as pessoas são, dentro desse sistema, são direcionadas para isso, para aquilo. Nós fazemos, mas nós fazemos dentro de um contexto. Fazemos dentro de um contexto. E assim é tudo. Neste mundo, tudo é sistêmico. Não existem heróis. Existem momentos que criam heróis. Entendeu? Não existe o herói que nasceu. Existem momentos que favorecem o surgimento de pessoas marcantes. Então nós temos que baixar a cabeça para o processo histórico. Isso sim. E também para o meio geográfico. Na minha visão, geografia e história andam juntas. A geografia é a base, é o chão, é o espaço. A história é o momento que vai se realizando em cima desse espaço. Daí o resto. O que é literatura, o que é arte? Manifestações da alma humana realizadas num certo momento, quer dizer, história, e em cima de um espaço, geografia. Tá bom? Muito bem. Pessoal, como o professor falou, esse trabalho há 25 anos que é feito, né, preparando pessoas para o ITA. Isso não se deve, vamos dizer, a esse grupo, se deve ao trabalho de todos os educadores do Ceará, certo? Desde o infantil até o que chega a preparação para o ITA. E eu gostaria, Nazareno, que logo depois, o Zé Rocha, não, Nazareno, eu vou perguntar para você, porque vocês eram sócios. Por que vocês foram a São Paulo? Foi preconceito por não acreditar no Ceará? Vocês botaram essa sede em São Paulo? O Ceará, referência da educação. E como diz o poeta, sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Sonho que se sonha junto, se torna realidade. Nós fomos a São Paulo, fomos ao Rio, e quando um dia lá em São Paulo e no Rio, tínhamos o sonho de montar um preparatório para o ITA aqui em Fortaleza, no Rio de Janeiro, lá na Tijuca, perto do Maracanã, no colégio que mais aprovava em escolas militares, o que nós ouvimos foi: Ceará nem tem professor nem aluno para passar no ITA. Quase choramos, faltamos. Aquilo era um grande desafio, desafiava o nosso sonho. Quantas e quantas vezes o Ceará não teve portas fechadas, mas o Ceará tinha um sonho. O sonho do Ceará era se tornar uma referência na educação. E nós não desistimos. Menor que meu sonho não posso ser. E eu lembro sempre
dessa história de um cearense que muito jovem, com a cara e a coragem, uma mala, foi para o Rio de Janeiro, São Paulo, fundou a aeronáutica e disse: vou criar no Brasil uma indústria aeronáutica. Todo mundo começou a rir daquele cearense que dizia que ia criar uma indústria aeronáutica. O Brasil não fabricava nem pneus de bicicleta. E um cearense maluco, visionário, diz: vou criar uma indústria aeronáutica. Dia 22 de outubro de 1968, decola o primeiro avião genuinamente brasileiro, o Bandeirantes, fabricado pela Embraer, fruto do sonho de um cearense. Hoje a Embraer é a marca mais conhecida no Brasil, uma das marcas mais conhecidas no Brasil. E eu pensava que a Havaianas era a marca mais conhecida lá fora. Lendo engano. Embraer é a marca mais conhecida. Embraer é fruto de um sonho de um cearense. Nós precisamos ir a São Paulo, ao Rio, a muitos outros lugares. Assim como o cearense Casimiro Montenegro Filho foi a MIT. Os primeiros reitores do ITA eram americanos. Casimiro Montenegro Filho teve que contornar muitos desafios. Primeiro grande desafio, os professores americanos e reitores, os primeiros do ITA, queriam ganhar em dólar. E o presidente Dutra lançou um edital, e quem ganhou o concurso para ser o arquiteto, projeto arquitetônico, quem ganhou foi Oscar Niemeyer. Dutra disse: não aceito projeto de comunista. O cearense, muito esperto, foi lá e disse: Niemeyer, manda aí um auxiliar teu assinar o projeto, e assim passou o projeto do ITA de Oscar Niemeyer. Quantos desafios teve Montenegro? Quantos desafios teve o Chico Sampaio? E aqui eu quero fazer um agradecimento especial. Eu, embora seja de United States of Sobral, terra que o pessoal não tem autoestima elevada de jeito nenhum, esse aqui foi uma pessoa que resgatou muito a minha autoestima, que sempre me dizia que eu podia e iria realizar. Agradeço a você, Chico, demais, demais, demais. Eu não teria chegado aonde cheguei, não fora você sempre me dizendo que eu podia chegar aonde quer que eu quisesse. Muito obrigado, amigo. Somos assim cearenses, e esse estado deve muito a esse visionário que a gente tinha essa ideia de mudar a educação, criando um preparatório para o ITA aqui, e ele foi um dos primeiros a apoiar, mesmo sendo da área de humanas, escritor e autor de várias editoras, assim como o Enio também, nosso companheiro lá do Antares, hoje, um dos autores que mais vende livros de matemática. O Ceará também deve muito a José Lima Carvalho Rocha, que tem feito um trabalho forte, e a Thales de Sá Cavalcante também. Lá fora, nos apelidaram aqui no Ceará da faixa de Gaza. Faixa de Gaza, vocês sabem que tem um conflito Israel-Palestina. É claro que todos nós crescemos porque nós tínhamos sonhos. E não adianta só ter sonhos, a gente tem que ter sonhos e correr atrás.
O sonho, o barco do sonho é feito de 2 remos. O remo do querer, do desejo, e o remo da ação, do correr atrás. Esses todos aqui, nós precisamos muitas vezes ir ao Sudeste, a outros cantos e ao mundo, para fazer benchmark, trazer e adaptar para a nossa realidade. Mas nós temos algo aqui que poucos têm, essa capacidade incrível de sonhar e realizar. Assim como teve também Michelangelo, assim como teve também Obama, assim como teve o infante Dom Henrique, com a escola de Sagres, no sul de Portugal. Tenho orgulho de ser cearense, o judeu brasileiro, esse filho da diáspora, que no país inteiro hoje não é mais conhecido como o cearense da seca do 15, mas o Ceará da marca da educação em todas as esferas das escolas públicas e privadas. E eu tenho orgulho de ter colocado uma gotinha no oceano dessa educação aqui do Ceará, e eu agradeço demais estar aqui. Eu que comecei como um professor de Química lá no Farias Brito, ao lado lá do meu amigo Thales, que me deu espaço e me deu um dos maiores presentes que eu tenho na minha vida. Fui professor de Química lá no Farias Brito, e lá conheci a minha esposa, sem a qual eu não teria chegado aonde cheguei. Ela foi minha aluna de Química, mas não pensem que o professor deu em cima da aluna, nem a aluna deu em cima do professor, foi a Química. Essa química do professor tá forte, viu? Professor Nazareno, suas palavras bastante esclarecedoras mostram o esforço do cearense, a batalha do cearense por uma educação melhor, uma educação de qualidade. Também o que achei muito interessante foi o seu poder de gratidão, porque gratidão é uma das virtudes mais importantes do ser humano. Quando você agradeceu ao professor, eu fiquei muito feliz. Agora vamos ouvir o nosso professor, o querido professor José Rocha de Carvalho. Boa tarde. Bom, depois desses gigantes da educação terem explicado, apresentado o ponto de vista deles, o meu desafio é um pouco maior. Mas, como diz o professor Nazareno, como um bom cearense, não vou fugir à luta. Eu entendo que há uma série de fatores que levaram o Ceará a apostar tanto na educação, seja ela pública, seja ela particular, e ter um grande desempenho na educação como um todo. Nessas duas áreas, não resta dúvida que hoje nós somos referência nacional. Não poderia deixar de ser lembrado ter no Ceará um polo, um outro ITA aqui funcionando. Mas é importante vocês entenderem a química, como isso funciona. Nós, todas as escolas particulares do Ceará, nós somos concorrentes umas das outras. Isso não quer dizer que somos inimigos. Nós temos uma proposta pedagógica própria de cada um. Essa proposta pedagógica é apresentada às famílias e elas escolhem com a melhor educação que devem propiciar para os seus filhos. É assim que nós trabalhamos. Temos momentos de maior amizade e momentos de não tão grande amizade. Mas é assim que funciona a química. Então, aprendemos uns com os outros, sim. Esse ambiente fez com que nós evoluíssemos. Dificilmente uma única escola teria conseguido avançar tanto nesse aspecto ITA, aprovação no ITA, se não tivesse uma cultura favorável. Mas por que se envolver tanto com a educação? Talvez porque as nossas plantações de soja sejam muito grandes. Todo o nosso exterior é plantável
com todos esses produtos agrícolas que podem ser exportados, com café, com soja, com muitas outras riquezas minerais. Isso tudo propiciou que nós precisássemos investir nos cérebros. Entendam, nós não temos riqueza mineral em quantidade suficiente, não temos um solo em quantidade e qualidade suficiente para tornar esse país, esse estado, sustentável para o seu povo, para todas as classes sociais, todas as pessoas com maior poder aquisitivo, com menor poder aquisitivo. Nós não teríamos avançado se não apostássemos na educação. Essa necessidade de sobrevivência das escolas e das famílias que nos procuram, fez com que todos procurassem esse aperfeiçoamento e com isso nós avançássemos nessa qualidade. Só nos resta esse caminho, o cérebro, a mente, desenvolver a capacidade de aprender. E como se diz, muito aprender a aprender. E a gente faz isso. Não pedimos só aos nossos alunos que entrem na escola para aprender. Nós, enquanto gestores, diretores, nós também aprendemos. Não é, Fábio? Sim. Então, quem pega o celular, eu falo o nome, tá? Cuidado. Então, gente, esse é o primeiro aspecto. O segundo, lógico, já me perguntaram, que ganho, que vantagem terá o ITA no Ceará, em Fortaleza? Será uma grande vantagem, desde que não se prenda apenas à engenharia aeroespacial. A qualidade do trabalho deles, a qualidade do processo de ensino-aprendizagem lá desenvolvido, precisa de desenvolver dois aspectos. Primeiro, que além da engenharia aeroespacial, eles também trabalhem, por exemplo, com outras fontes de energia. Nós não temos solo, mas vocês já estão cabeludos de saber que existe vento, existe sol à vontade. Então, precisamos desenvolver essas outras formas de energia, não só da captação, mas também da distribuição. E nisso o ITA pode ajudar bastante. Outro aspecto que a gente tem que lembrar é que eles, enquanto uma instituição de ensino, têm que preparar os seus excelentes alunos para a quarta, hoje a quinta, revolução industrial, onde não é só necessário memorização. É importante a memorização, mas tem que saber propor, tem que saber resolver problemas, tem que saber propor novas atividades. Creio eu que a maioria dos alunos que conseguem chegar a estudar no ITA tem uma grande capacidade de serem autodidatas. De repente, metodologias não fazem muita diferença para eles, mas é importante que isso aconteça. Outro grande aspecto nisso tudo é que as condições que existem lá no Sul, como serão replicadas aqui? Me preocupa, pois boa parte dos professores lá do ITA, principalmente do ITA, eles trabalham na indústria aeronáutica, trabalham no mercado de ações, no mercado financeiro como um todo. Eles são muito cobiçados por esses locais. E também ministram aulas lá perto, que é nas instalações do ITA, no interior de São Paulo. Então, nós precisamos desses fatores pedagógicos, fatores estruturais, mas também como será a qualidade desses professores. Então, como nós vamos resolver isso? Como nós vamos replicar? Nós, sim, não são só eles, nós, porque é uma escola nossa, é uma escola do governo federal, da aeronáutica. Então a gente tem que dar sugestões, tem que cobrar resultados, e nós não somos de ficar quietos. Os dois que professor Chico, professor Nazareno, não são pessoas quietas. O professor Tales também é muito inquieto.
nós vamos ter que ficar aí cobrando deles tão bons resultados no ITA como tem lá em São Paulo. Então, gente, esse é um compromisso que temos que cobrar deles. O terreno já tem a maquete, já tem a parte boa, mas como vocês todos, nós todos que trabalhamos na educação, o corpo, a estrutura de uma escola é fácil de construir. A estrutura física é fácil de montar, mas a alma é mais difícil. Dar força a essa estrutura com as pessoas, com as metodologias, isso é complicado. Tá? Essa parte é, para mim, o grande desafio. Construir o prédio, podia ser aqui, se instalar o ITA aqui, parabéns, mas cadê as pessoas? Cadê a relação entre as pessoas? Cadê a qualidade do ensino? Cadê os resultados que nós esperamos? Então, faço esse apelo para que nós façamos isso também. O ITA começou na minha escola, na nossa escola, através da necessidade que nós temos e tínhamos de ofertar aos nossos estudantes a possibilidade, se o sonho deles fosse a aprovação no ITA e em várias outras escolas do sul do país ou aqui da Universidade Federal, Estadual, que eles tivessem essa oportunidade. E isso porque foi montado essa turma de preparação para o ITA. A grande maioria deles são alunos que vêm conosco desde a educação infantil. Tem outros que vêm de fora, mas a grande maioria vem conosco. É um caminho que eles escolhem, é uma opção. Do jeito que a escola propõe tem uma proposta pedagógica, os alunos também podem escolher o futuro deles dentro da própria escola, que é a área de saúde, que é a área de escolas militares e outras alternativas. Então, para isso nós existimos e para isso nós trabalhamos. Para isso nós temos nossos alunos que fazem a prova e são lá aprovados. Se eles puderem ficar aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, os papais e as mamães vão ficar mais felizes e vamos cobrar deles os resultados que eles têm aí fora. Professora, foram 10 minutos e 3 segundos. Parabéns, professor, pelas suas lindas palavras. Presta atenção também para cá, agora sou eu que vou reclamar. Ei, olhe, o Colégio Cristos, viu, Zé? Presta atenção. Além de vocês serem preocupados com a educação como um todo, o Colégio Cristos foi de grande valia no tempo da pandemia. Muito preocupado com o social, forneceu uma ajuda aqui, não sei nem dizer o tamanho, para as escolas, viu? Isso é a coisa que ficou gravada, Zé, de tudo que vocês fizeram, viu? Muito obrigada pelas suas palavras. Agora vamos encerrar com o professor Thales, que é escritor. Eu acho que ele gosta muito de ser escritor e ser presidente da Academia Cearense de Letras. Os olhos dele brilham e eu leio todos os artigos que ele faz, porque são excelentes. Ele já publicou um livro e eu digo, publique o segundo, que eu sou sua fã. E eu vou dizer para vocês, por que o ITA está vindo para cá? Porque a excelência da nossa educação. Das 100 escolas públicas melhores do Brasil, 80 são cearenses. No ITA, 40% dos alunos do ITA são do Ceará. Agora, a palavra vai para o professor. Queria saudar inicialmente a nossa presidente Graça e parabenizá-la pela sua liderança, sempre expressa no nosso sindicato. Saudar o nosso decano, Chico Sampaio, Nazareno, que foi sócio dele durante muito tempo e hoje milita no Colégio Marte, e o Zé Rocha Cristos, do Cristos, que consegue liderar toda a família, o que não é fácil, e o Zé Rocha mostra, inclusive, que administrar a empresa familiar não é difícil, desde que você utilize na empresa familiar os métodos empresariais. A Graça falou aqui da academia, e isso me leva a lembrar a vocês a seguinte sentença: nada é difícil
para os corajosos. E nós podemos nos dar ao luxo de usar um sinônimo para a palavra corajosos, dizendo assim: nada é difícil para os cearenses. Porque os cearenses têm coragem. E esse slogan, nada é difícil para os corajosos, é o slogan da Academia Cearense de Letras há 129 anos. Ela é a academia mais antiga de letras do Brasil. Mais antiga, inclusive, do que a Academia Brasileira de Letras. E o reitor do ITA sempre foi inculcado por que o Ceará aprova tanto no ITA e a Bahia, por exemplo, ele chegou a verbalizar isso para mim, ele é da Bahia. Então é porque o Nordeste é melhor, mas a Bahia é Nordeste, por que a Bahia não aprova mais do que o Ceará? Eu nunca usei um argumento que o convencesse. A única vez que eu observei o semblante dele aceitando o argumento foi quando eu contei para ele sobre esse slogan que existe há 129 anos na Academia Cearense de Letras, dizendo que nada é difícil para os corajosos. E o que aconteceu é que o Ceará começou a brilhar no ITA, coisa que era considerada impossível, tendo em vista a nossa situação socioeconômica. E por conta do brilho dos cearenses, havia no ITA, já há algum tempo, a vontade de instalar um ITA no Ceará, principalmente por parte de seus professores. E agora, tudo indica que nós teremos um ITA aqui. E por que tudo indica? E não está certo, não? Gente, meu pai dizia que tudo no serviço público só vale quando sai no Diário Oficial. Então, no serviço público, não é à toa que dizia Magalhães Pinto que política é como nuvem. Você olha, a nuvem está do jeito, daqui a pouco mudou tudo. Tudo indica que, como o ministro da Educação, como bom cearense, deseja, como o ministro da Defesa apoiou, como as pessoas da Aeronáutica apoiaram e como o presidente da República deseja, tudo indica que teremos um ITA no Ceará. Isso será bom? Será ruim? Poderá ser muito bom, mas eu tenho uma tese e estou defendendo arduamente essa tese, conversando com algumas autoridades. A tese é a seguinte: o que foi que o brilhante brigadeiro do ar Montenegro fez quando ele sonhou um ITA, como muito bem descreveu aqui o Nazareno? Ele pensou em fazer um instituto no Brasil, mas um instituto brasileiro nos moldes do MIT dos Estados Unidos. Por quê? Porque o MIT era bom, era o modelo. Se o ITA fizer uma filial no Ceará, digamos que um aluno desta filial do ITA no Ceará, digamos que um aluno consiga o prêmio Nobel, um formado aqui. Quem conseguiu o prêmio Nobel foi um aluno do ITA, que por acaso funcionou no estado chamado Ceará. Mas, se a gente, a exemplo do Marechal Montenegro, se a gente fizer um instituto cearense nos moldes do ITA, do mesmo jeito que foi feito o ITA nos moldes do MIT, aí sim, aí será um instituto nosso, daqueles que são corajosos. E se um aluno daqui chegar a ser prêmio Nobel, será um mérito do cearense, um mérito do Ceará. E por que o cearense é diferente? Gente, tem uma opção de fatores sociológicos, por
modificando fatores emocionais, até a necessidade de vencer, que fez com que o cearense brilhasse muito. Eu vou só contar uma historinha aqui para vocês. O SIC, uma época, pediu a algumas pessoas para elaborarem textos sugerindo em cada área o que o próximo prefeito de Fortaleza deveria fazer. Isso eu acredito que foi uns 3 mandatos atrás. E me pediram para escrever sobre a educação. O que o prefeito a ser eleito deveria fazer na área de educação. E eu comecei a pensar, o que eu vou dizer? Era uma palestra, e em função dessa palestra gravada, eles elaboravam um livro com todos os setores. Por coincidência, logo após, eu fui a Sobral visitar a nossa escola lá, antigo Colégio Sobralense, hoje FB Sobralense. Conversando com o nosso diretor e a sua namorada, eu descobri que ela era coordenadora de uma escola pública de Sobral. E aí, perguntando várias coisas a ela, eu perguntei, sim, e quando um aluno falta? Porque é importante para o índice ser alto, é importante no conceito dos índices da escola pública, é importante a frequência. Então ela diz, quando o aluno falta, nós vamos à casa dele buscá-lo muitas vezes de bicicleta. Gente, isso não é coisa de escola pública, mas Sobral fez. Vai na casa, se não tiver um transporte para buscar, vai buscá-lo de bicicleta. Educação é isto. Educação é dedicação. Educação é artesanato. Não queira transformar a educação em indústria, porque não funciona. Os grandes grupos financeiros conseguem comprar com facilidade entidades de ensino superior. Sabe por quê? Porque a grande maioria dos dirigentes de entidade de ensino superior, a grande maioria é constituída de empresário que, por acaso, trabalha com educação. Já na escola básica, não. Na escola básica, o diretor trabalha para deixar um legado. O diretor trabalha porque dedica-se àquilo como se aqueles alunos fossem filhos seus. Então, eles têm dificuldade porque o diretor não aceita vender aquela escola, que é o que traz felicidade para que ele se realize e para que ele deixe no futuro uma lembrança daquela eficiência. Bem, então, e se o ITA vier para o Ceará, vai ser bom? Sem dúvida que vai ser bom. Agora, eu já expliquei para vocês de que forma eu acho que ele deve vir. Agora, o ITA tem que ter cuidado, porque vocês sabem, o grande segredo do ITA não é a qualidade que é apresentada lá, não. O grande segredo do ITA é o altíssimo nível dos seus alunos. Se o ITA aumentar o número de vagas exageradamente, vai entrar gente que não merecia estar no ITA e vai baixar o nível. Então, que eles tenham cuidado na hora de dimensionarem, porque ali no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ali estão os melhores cérebros do meio universitário brasileiro. O Guilherme Ellery, nosso diretor, um dos nossos diretores, ele foi aluno nosso, passou no ITA, formou-se no ITA e hoje trabalha com a gente. E ele me disse que o melhor que tinha no ITA era o ambiente com aqueles cérebros, o ambiente num centro de excelência. Então, como é que Farias Brito começou a preparar para o ITA? Talvez muita gente tenha essa curiosidade de saber. Bem, a propósito do ambiente do centro de excelência, eu queria lembrar a vocês que a famosa Biblioteca de Alexandria foi criada com o propósito de ser não uma biblioteca não um armazém de livros, mas um centro de excelência. E que a administração da biblioteca
quando descobria que tinha um talento a quilômetros e quilômetros de distância, se ele era realmente um talento ou próximo ao gênio, eles mandavam buscar, davam casa, davam alojamento, davam comida, todo o incentivo possível, para quê? Para fortalecer aquele centro de excelência. Então, no caso particular do Farias Brito, eu queria aqui dizer a vocês que qualquer escola que está aqui pode aprovar bem no ITA. É só se dedicar. E não adianta querer aquele objetivo de botar na cabeça, eu vou ter que... Não, basta trabalhar, basta se dedicar, basta dar atenção ao aluno, basta ouvir, aprender a ouvir crítica e principalmente usar o pensamento oriental que eu digo várias vezes lá no Farias Brito. A descoberta de um defeito é um tesouro. Se você descobrir que você está com defeito, você está com febre, é com essa descoberta que você vai se tratar, vai no médico, e o médico diz que você está com apendicite, você opera. A descoberta de um defeito é um tesouro. Certo? Outra coisa, eu também gosto muito de contar uma história que aconteceu com um indivíduo que ele foi diretor de marketing da Coca-Cola, Coca-Cola Mundial. E ele conta que no hotel que ele estava, ele verificou que o hotel era um hotel de frente para o mar, e ele tinha uma sala, uma varanda e um quarto. Ele pegou a mesinha da sala, colocou lá na varanda e colocou os seus livros para que ele ficasse lendo na varanda. Depois de 3 meses ele voltou ao hotel e tinha um cartão para ele. Bem-vindo, Mr. Lee. Nós já colocamos, no outro hotel da mesma rede. Bem-vindo, Mr. Lee. Nós já colocamos a mesa da sala lá na varanda do jeito que o senhor gosta. O que é isso? É um bom serviço, é uma dedicação. Nesse mesmo hotel, o motorista de um carro do hotel, que foi alugado por hóspedes, ouviu os hóspedes falando mal do café da manhã. O motorista do carro parou o carro e imediatamente disse: aqui o padrinho do defeito é quem ouve. Então está aqui, o valor do café da manhã eu estou devolvendo para vocês dois. Eu estou contando isso, fugindo um pouco do assunto, só para chegar lá. Se você se propuser a trabalhar com perfeccionismo, como esses 2 exemplos que eu contei, você chega lá naturalmente, não adianta forçar a barra. O Farias Brito foi um colégio que uma vez eu fiz uma palestra lá e mostrei num gráfico uma época do meu pai dirigia com o sócio dele, que o Farias Brito nessa época tinha apenas 38 alunos. E eu botei de propósito para mostrar que você com 38, a partir de 38, você pode chegar com muito mais, desde que todo aquele time trabalhe com dedicação. Mas voltando à pergunta, e por que resolveram preparar para o ITA? Muito simples. O GEL, que tinha como cabeça pensante o nosso grande Chico Sampaio, e eu costumo dizer que o que move o mundo são as ideias, e eu nunca vi um diretor de escola com tantas ideias como o Chico Sampaio, ele merece todos os louvores por isso. Então o GEL resolveu trabalhar com o ITA. Então ele começou a ter muitos alunos de alto nível lá no GEL. E o que nós pensamos? Ora, e eles vão ficar com os de alto nível, e esses de alto nível vão querer ir para lá por causa do desafio de passar no ITA. Os nossos poderão se transferir para lá, e alunos de fora que viriam para o Farias Brito poderão querer ir para lá. Então vamos também preparar para o ITA. Resolvemos preparar, fizemos o nosso projeto pedagógico e zarpamos o navio. Me liga o nosso grande amigo Chico Sampaio e diz: Thales,
vocês também resolveram preparar para o ITA? Eu disse, sim, Chico, sim. Aí ele disse, com toda a intimidade que ele sempre teve comigo, tá, no primeiro ano vocês vão passar 1 ou 0, mas vocês vão continuar trabalhando, vocês são trabalhadores, são dedicados, vocês têm um bom time. Aí depois isso vai aumentando. Resultado, no primeiro ano, o Farias Brito aprovou mais do que o GEL. Ele nunca ficou com raiva de mim, porque a gente sempre soube competir. Numa competição super aguerrida, competição mesmo grande, ele teve um problema de saúde e uma das primeiras pessoas que foi visitá-lo fui eu. Ele se lembra disso. Porque a gente tem que saber competir e a gente tem que ensinar para os alunos que a competição não é nome feio. A competição é inerente à vida. Então nós não podemos viver fora da vida. Se a competição é inerente à vida, o que é que tem que fazer? Educar, mostrando que todos os meninos vão encontrar competição, mas eles têm que competir com ética. Ganhar, jogar baralho e ganhar roubando, não tem graça. Só tem graça quando você sua e realmente fez. Pois bem, então a gente foi, com isso aí a gente foi trabalhando, foi crescendo e hoje a gente tem uma quantidade expressiva de alunos que passam no ITA. E o que é que a gente observou? A escola cearense, a exemplo de Sobral, que foi crescendo cada vez mais, a escola cearense, como o Zé disse, destacou-se na área pública e destacou-se também na área particular. E essa preparação para o ITA é obrigado todo mundo ter? Não. É como o Zé também disse, cada aluno escolhe aquela área que ele deve ir. No entanto, o importante é que a gente saiba discernir qual o tipo de estudo, qual o tipo de ensino, qual o tipo de planejamento pedagógico que a gente quer dar. E, ao longo do tempo, o Farias Brito tem conseguido bons resultados, porque a gente acha que é importante que o nosso aluno cada vez melhore de nível. Então significa que todos os alunos do Farias Brito vão passar no ITA? Não. O Brasil tem 210 milhões de habitantes e só vão 25 mais ou menos para a seleção brasileira de futebol. Então isso é probabilístico. Daí porque probabilístico é que eu tenho preocupação do ITA exagerar no número de vagas. Eu espero que continue sendo difícil entrar no ITA. Até porque esses meninos, eles gostam de desafio. Quando eles vão saindo do ITA, eles não querem um emprego se eles souberem que não terão chance de progredir naquele emprego. Porque eles gostam de enfrentar desafio. Eles utilizam a máxima de Dom Helder, né? Que diz que quanto mais difíceis são os obstáculos, dizia Dom Helder, quanto mais difíceis são os obstáculos, mais apaixonantes são os desafios. Então, gente, eu estou aqui à disposição para qualquer pergunta. Foi uma experiência muito interessante. O nível médio dos alunos do Farias Brito melhorou, porque um vai puxando o outro. A convivência entre alunos, quando é um grupo de alunos de bom nível, isso ajuda a cada um deles a ir melhorando. E eu queria encerrar, estou aqui à disposição, mas queria encerrar com uma lembrança muito importante. Que existem, eu costumo dizer, que existem empresários educadores. E existem educadores e empresários. Continuem como educadores e empresários e o Ceará continuará a brilhar. Obrigado. Pessoal, acho que foi uma tarde muito rica, riquíssima em conhecimento. Aprendi muito hoje. E sabe, a gente tem que ter coragem. Quando me disseram que eu ia ser a mediadora, eu
fiquei me tremendo, né? Mas a gente vai com medo. A coragem, todo mundo tem medo, a gente tem que superar o medo e chegar aqui. Conversar com esses aqui não é fácil, né? Não. Mas eu acho que eu me saí muito bem, depois vocês podem dizer. Mas eu achei muito interessante as palavras do professor Tales, sabe? É um idealista, é um trabalhador assim incansável, que eu admiro muitas pessoas que têm coragem de trabalhar, porque nada na vida é sorte. Dizer teve sorte, eu não acredito. Teve muito trabalho, sabedoria e persistência, né? Tudo que nós fazemos no Ceará, nós fazemos com capricho. Pense hoje aqui no auditório lotado, com esse seminário, 10º ou 20º seminário, 80 anos do nosso sindicato. E isso só foi possível com a parceria da QEDU, com a parceria do doutor Venâncio, que está aqui, o que eu peço a salva de palmas.